Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Uma alegria estarmos aqui novamente nesta casa. Agradeço a oportunidade, convite feito pela Edna, e sempre é uma satisfação nós retornarmos aqui para dialogarmos um pouco sobre a doutrina espírita. E o tema que eu me propus a discorrer na noite de hoje é sobre o autoconhecimento a partir da visão da doutrina espírita, né? É um tema da ordem da atualidade, muito embora não seja um tema novo, né? É um tema que já antes de Cristo já era refletido por filósofos principalmente. Mas a doutrina espírita, e é aqui que eu gostaria de introduzir o nosso bate-papo, ela trata de forma específica sobre o autoconhecimento. Vamos aqui também utilizar algumas outras expressões equivalentes, né, para talvez ficar mais claro o raciocínio, que é usado às vezes como autodescobrimento, como numa terminologia mais técnica, mais própria da psicologia e desenvolvida por Jung, né, individuação, desenvolvimento pessoal. E também uma expressão que talvez facilite a compreensão para nós, muito usada por Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, sobretudo no seu trabalho concretizado numa série que se chama Série Psicológica, são 16 obras da Joana de Ângeles, que basicamente faz uma análise de Jesus, Kardec e alguns psicólogos, sobretudo Jung. Então esse é o grande, talvez uma das maiores contribuições do Divaldo nessa encarnação, afora o grande trabalho que ele desenvolve até hoje, embora já numa fase, sabemos que está passando aí por uma fase difícil, né, do ponto de vista físico, biológico, natural, mas lá na Mansão do Caminho, né, acolhendo inúmeros jovens, crianças. Mas a série psicológica é um trabalho que vem jogar luz nesse processo de conhecimento de nós mesmos, e aí a expressão muito usada por Joana de Ângeles, que eu gostaria de trazer aqui, talvez facilite a nossa compreensão do tema, que é iluminação interior. Eu acho interessante essa expressão, porque o trabalho de autoconhecimento é algo dessa natureza, imaginemos essa sala com as luzes apagadas à noite, e sem entrar luz aqui, e nós estamos aqui presentes. Se uma pessoa vem de fora, vamos imaginar que não tenham os carros lá fora, e está totalmente escuro, ela apenas vai saber, eventualmente, quantas pessoas aqui estão, quem aqui está, se ela for aos poucos jogando luz nesse ambiente, iluminando, ainda que aos poucos, até ter uma luz plena, para verificar quem de fato está aqui. Então, o processo de autoconhecimento é algo semelhante, né? Mas é um trabalho interior e individual. Eu gosto de usar aquela expressão da ideia da porta estreita, né? Por que da porta estreita, né? Porque
só é possível passar um de cada vez. E nessa simbologia, esse processo de autoconhecimento é um trabalho individual. Nós podemos e em alguns momentos devemos ter o apoio do outro, às vezes um apoio técnico de um profissional, inclusive, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Mas este profissional não terá condições de, com um remédio, com uma palavra, com um toque físico, nos modificar. Assim como o médico também, ele pode eventualmente auxiliar-nos num processo de cura física, mas o trabalho de fundo, vamos dizer assim, cabe a cada um de nós. Então, o autoconhecimento na doutrina espírita, nós vamos verificá-lo logo no Livro dos Espíritos, na primeira obra básica. E aqui eu vou fazer uma recapitulação para quem já conhece, quem eventualmente é novo na doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte fala, o título, né, das causas primeiras ou das causas primárias. Fala ali de Deus, da formação dos mundos, né, da origem do universo. A segunda parte vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? A nossa origem enquanto espírito encarnado, de onde viemos, né, e para onde iremos após essa jornada terrena. E na terceira parte, ou seja, após Kardec e os espíritos nos esclarecerem bem em relação à nossa origem divina, somos criaturas derivadas de um pai que não é um pai humano, mas é um pai que, dentro da nossa capacidade de assimilá-lo, é um pai que é misericordioso, que é infinitamente bom, que é soberanamente justo. Depois nós vamos ter uma noção da nossa origem enquanto espírito, do nosso desenvolvimento, desde uma centelha ali na condição de átomo, né, no reino mineral, passando por um reino vegetal, animal, até atingirmos essa condição hominal de homem, que ainda é, dentro de uma gradação evolutiva, ainda é um início de um processo de desenvolvimento aí desse princípio inteligente, né? E aí, na terceira parte, superada essa introdução, os espíritos vão tratar das leis morais. E aí, logo no início, eles esclarecem, né? Nós temos 2 tipos de leis: leis físicas, que regem a vida da matéria, e leis morais, ou leis espirituais, que vão reger a vida do espírito, enquanto nas suas relações com o Pai, com o próximo e consigo mesmo. E aí, diversas leis são desenvolvidas, até que no final dessa terceira parte, há um capítulo que se intitula Perfeição Moral, e na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nós temos, antes dessa pergunta, vamos dizer assim, um subtítulo, né, que vai introduzir as questões 919 e 919A, que é um desenvolvimento da 919. Esse subtítulo se denomina, né, nessa tradução que eu estou aqui, que é do Evandro Noleto, do Livro dos Espíritos, é Conhecimento de Si Mesmo.
Então, falar de autoconhecimento na doutrina espírita, é bom que nós saibamos que esse tópico foi tratado por Kardec e os Espíritos no Livro dos Espíritos, e de forma específica e expressa, né? Ostensiva. Então, na questão 919, vamos perceber, porque é interessante nós percebermos, como que o Kardec indaga os espíritos sobre o tema. E, a partir daí, como que isso pode nos ajudar, nos auxiliar na compreensão desse assunto, né? Então, Kardec faz a seguinte indagação, ó: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Então vamos tentar aqui ir decifrando, né, analisando, decompondo, dividindo essas palavras, essas expressões na pergunta de Kardec antes de nós irmos para a resposta. Então, ó, Kardec pergunta: qual o meio prático? Qual o meio prático? Então é interessante, e aí a gente vai refletindo a atualidade dessa pergunta, né? Ou seja, o valor dela para nós nos dias atuais, aqui, século 21, todos nós aqui encarnados, né, no Brasil, neste planeta Terra, uma série de turbulências que não precisamos aqui ficar repetindo, né, trazendo à tona. Mas a pergunta de Kardec, ela envolve um aspecto prático, utilitário, não é teórico. Kardec não pergunta quais as teorias que podem nos auxiliar em relação ao autoconhecimento, quais as filosofias. Ele quer saber qual o meio prático mais eficaz. E aí nós verificamos a simplicidade da doutrina espírita e a singeleza dela em relação à sua finalidade, que é nós nos melhorarmos no aqui e no agora. Por isso é que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E mais, pelos esforços que ele emprega em domar as suas más inclinações ou as suas más tendências. Então percebam que a preocupação de Kardec, obviamente dos espíritos que o assistiram na elaboração da doutrina espírita, na organização, né, na codificação, ela é de natureza prática. Então, de nada adianta nós ficarmos teorizando muito uma vida toda, estudando, ou eventualmente nos analisando, se isso não reverberar numa transformação. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, se nós não mudarmos a nossa maneira de ser conosco, com o outro e com a nossa relação com o universo de uma maneira geral. Então, qual o meio prático mais eficaz, né? Ele foi até assim incisivo, um meio prático e eficaz, eficiente. O que é essa palavra eficaz? Que produza resultado, que gere resultados, que tem o homem de se melhorar nesta vida. Uma vez, eu sou natural de Franca. Franca tem um movimento espírita assim, pujante, né? Dizem que é uma das cidades do Brasil que tem o maior número de espíritas proporcionalmente. Tem cerca de 100 casas espíritas lá. E uma vez, e lá tem uma semana, que é a semana do livro espírita, em que é uma semana que há palestras de segunda a segunda, e as casas espíritas geralmente prestigiam lá o centro
onde essas palestras são organizadas, e um amigo nosso, que à época fazia bastante palestra, ele elegeu 10 questões que ele achava, se ele tivesse que escolher 10 questões, as principais do Livro dos Espíritos, ele estabeleceu lá um decálogo espírita, vamos chamar assim. E uma dessas questões, dentre as 10, né, a primeira questão, que é Deus, né, que é o ponto de partida. É a nossa base, compreender o que é Deus. Mas uma das 10 era essa 919. E continua: o meio mais eficaz de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Essa expressão parece forte, né? Falar, Kardec exagerou. Né? Vamos dizer assim, carregou na tinta, né? Será? Vamos pensar nos dias atuais. Será que se a gente aqui, nós, não vamos falar do outro que está lá fora, né? Que ficou em casa, do vizinho, vamos pensar em nós. Se nós baixarmos a guarda, ignorarmos valores, e nos deixarmos levar por toda a onda de ilusões que temos aí fora, né? De superficialidades, de banalidades, será que nós não estaremos suscetíveis a um arrastamento ao mal? O que é mal, né? A ausência do bem. Vamos entender assim, não estamos aqui querendo, né, apresentar o mal como um elemento autônomo, né, ontológico. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas próximas a nós, com comportamentos para nós absolutamente estranhos, de todas as ordens, seja no relacionamento doméstico, no lar, no campo profissional, ou até eventualmente resvalando numa prática criminosa. Por que não? Não é comum, às vezes, o sujeito conhecido fez isso ou aquilo. Você fala, mas fulano? E aí a pergunta, e será que nós estamos isentos de uma possibilidade de incidir numa conduta semelhante no mundo em que nós vivemos hoje? Será que nós temos garantia, se nós não empregarmos esforços diários, né, em evitar esse arrastamento do mal? Então, nós percebemos que esse questionamento de Kardec, ele é presente, ele tem alcance, ele reverbera ainda nos nossos dias atuais. E aí a resposta dos Espíritos, uma resposta de uma linha. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para a resposta, para a indagação de Kardec em relação a esse meio prático mais eficaz de nós melhorarmos nesta vida e resistirmos a esse arrastamento do mal, os Espíritos, de uma forma bem cirúrgica, recordam um ensinamento de um filósofo, Sócrates, e nos apontam um caminho, um roteiro: conhece-te a ti mesmo. Então, os Espíritos não falaram, estude o Livro dos Espíritos de fio a pavio. Não falaram isso. Dê tantas palestras no ano, dê tantos passes no ano, forneçam tantas sopas no ano. Não falaram isso. Realize o culto do Evangelho semanalmente. Não estou dizendo que essas outras atividades são importantes. Não estou dizendo isso. Mas é importante que nós tenhamos consciência de que só isso não basta. E de que se, apesar disso, nós não realizarmos esse trabalho
de autoconhecimento, muitas vezes, inclusive as atividades de natureza religiosa, nos dificultarão num processo evolutivo. Porque eventualmente pode inclusive nos cegar, acreditar que nós estamos evoluindo, estamos crescendo, mas às vezes nós estamos persistindo em insistir num trabalho de ignorar as nossas sombras, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então, assim como naquele exemplo da sala aqui escura e todos nós presentes, vamos imaginar que cada um de nós aqui é uma pequena parte de uma característica de nós, enquanto individualidades. Então, aqui nós temos um pouquinho de inveja, ali orgulho, vaidade, ciúme, possessividade, autoexigência, baixa autoestima ou um ego inflado demais, né? Espalhado aqui. Cada um representa uma característica de cada um de nós. Tudo escuro, né? Se nós não nos dermos, e assim somos nós. Cada um aqui de nós, e obviamente que me incluo, né? Somos seres humanos, estamos na mesma faixa evolutiva, temos características da humanidade. Mas essas características, muitas vezes, elas vão sendo ocultadas porque nós temos naturalmente um trabalho de nos defendermos delas, e às vezes nós vamos nos iludindo com as ilusões do mundo, com os anseios, os apelos, as conquistas materiais, e vamos ignorando os anseios da alma e eventuais características da nossa personalidade que vão predominando em nós e fazendo com que nós nos distanciemos da nossa verdade interior, da nossa autenticidade. Então aqui, desde já, é importante deixar claro que, muito embora a resposta dos espíritos seja cirúrgica, né, meio mais eficaz de se melhorar nesta vida, conhecendo-nos, autodescobrindo-nos. Mas é preciso deixar claro, e isso é um consenso entre os estudiosos da psicologia espírita, de que não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Né? Então, assim, a resposta é cirúrgica, mas o desafio é grande. Mas é o meio mais eficaz, não tem outro. Porque senão a nau, ela fica à deriva. E às vezes nós passamos uma encarnação, e por que não 2, 3, 4, meio milênio, insistindo nos mesmos comportamentos. Basta nós lermos a literatura espírita. Você vai pegar os 5 romances de Emmanuel, aqueles romances históricos, há 2000 anos, Ave Cristo, Paulo Estevão, nós vamos verificar ali comportamentos, espíritos que transitam 500 anos, cada encarnação insiste no mesmo problema. Né? Muitas vezes derivando-se dessa ausência de coragem até para o autoenfrentamento. E quando Jesus vem e fala, eu não vim trazer a paz, ele não está se referindo a uma briga externa, a uma briga campal, a uma guerra entre nações. Não é isso. Muito embora nós, homens, acabamos em nome de Cristo, né, matando o outro.
matando fisicamente, psiquicamente, né? Hoje em dia essa doutrina do cancelamento, né? Você elimina o outro digitalmente, se é que é possível falar isso, mas se não, né, espiritualmente, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Mas quando ele fala, eu não vim trazer a paz, ele está se referindo a esse processo psicológico que cada um de nós temos que enfrentar em relação aos nossos, entre aspas aqui, aos nossos próprios demônios, aos nossos próprios fantasmas, que são essas características, esses complexos que cada um de nós desenvolvemos. E sem qualquer culpa a espíritos, né? Vamos assumir essa responsabilidade, né? E também vamos eliminar a culpa, vamos falar em responsabilidade, que suaviza, né? O trabalho de autoconhecimento, segundo Jung, ele exige 3 características. A primeira, coragem. É preciso ter coragem para fazer isso. Por que hoje menos da pandemia para cá, né, quase que todos precisaram, ou pessoas próximas de nós, em algum momento precisaram se socorrer de um profissional de saúde mental. Mas havia, e ainda há, mas havia muito mais um preconceito em ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra. Muitas vezes passa-se por uma clínica psiquiátrica e você não sabe que aquilo ali é um psiquiatra. Pacientes entravam por uma porta e saíam pela outra, de vergonha de eventualmente cruzar com um conhecido ali. E isso é uma característica um pouco particular do Brasil, porque na Europa, por exemplo, para citar lá, né, você vê psicólogo, psiquiatra, como você vê aqui, escritório de contabilidade, dentista, farmácia, né? Às vezes um em frente ao outro, como algo natural, né? Do mesmo jeito que você vai num contador, num dentista, num advogado, você entra num psicólogo. E isso é bom, né? Isso está, eu faço questão de registrar, a série psicológica da Joana de Ângeles são 16 livros. E do início ao fim, ela recomenda a possibilidade, a necessidade de nós buscarmos o apoio psicoterapêutico, que é o apoio de um técnico. Então, às vezes, fala-se em psicologia na casa espírita e às vezes se assusta, fala, mas isso tem nada a ver com a doutrina espírita. Não tem, tem muito. Nós estamos falando aqui, é um ponto específico e importante. Aliás, e hoje não vai dar para nós entrarmos assim com mais tempo e mais profundidade, mas fica aqui a dica, né? Nós vamos entrar um pouquinho. Na questão 919A, essa é uma das poucas questões do Livro dos Espíritos que vem assinada. Há outras também, mas é exceção. Normalmente, as respostas dos Espíritos, elas não estão identificadas. Concordam? Vem a resposta e nós presumimos que foi a equipe espiritual. Essa pergunta 919A, e tudo indica que também é 919, né, que é do mesmo espírito, ela vem assinada por Santo Agostinho. E qual que é a pergunta? Ou seja, que é o desenvolvimento da 919. Kardec pergunta, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo, né? Kardec, vamos dizer assim, sinucou ali, né? Tudo bem, o autoconhecimento, mas qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho vai falar, vai trazer o método dele. Então, quando nós falamos em autoconhecimento, é um método, nós precisamos
entender que se trata de um método, se trata de um processo que leva tempo, né? E eu dizia das características do autoconhecimento para Jung: coragem, porque não é fácil; humildade, porque nós precisamos entender que para falar em autoconhecimento não é descobrir apenas é um trabalho em que nós vamos descobrir as nossas potencialidades divinas, mas não é um trabalho em que nós vamos só ficar falando das nossas virtudes, entre aspas. Nós precisamos, vamos dizer assim, tirar, né, levantar o tapete da alma e ver o que está por baixo ali, o que está sendo por nós ocultado, as nossas... Por que sombra, né? Porque está nesse inconsciente, nós não vemos, né? Então é jogar luz nisso. Exige humildade. Eu sou, em alguns momentos, mal. Eu penso negativamente em alguns momentos. Eu sinto mal, eu sinto inveja. Esse é o trabalho, né? E entre aspas, ok, é reconhecer a nossa humanidade. Então o processo de autoconhecimento é fazer essa integração, é levantar isso e reconhecer, aceitar esse lado sombrio nosso, iluminá-lo, ou seja, desvendá-lo e jogar ali os valores éticos, morais, que nós estamos aprendendo com o auxílio da doutrina espírita, né? O amor, o perdão, o respeito, a tolerância, né? A paciência, dentre outros. E o outro requisito, dito por Jung neste processo, é a persistência. Ou seja, é ter a coragem para começar, a humildade para dar o passo seguinte e a persistência em continuar esse caminho. Então, Santo Agostinho, ele falou o seguinte, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Eu vou parar por aqui, mas temos mais um trecho nessa página e a outra página. E aí fica cada um aqui com um convite para em casa meditar. Eu vou parar por aqui também, além do tempo, porque isso aqui já seria talvez motivo suficiente para nós adotarmos esse método, né? Se a cada dia, dentro do que hoje eles falam, né, daquela higiene do sono, nós nos prepararmos para entrar nessa fase de transição para o desdobramento espiritual, né, nós, antes um pouquinho ali porque também não vale, pessoal, não, eu vou fazer o balanço do dia, aí você deita, dá 30 segundos, você já desdobra e a ideia não é fazer o autoconhecimento só de lado, né, no plano espiritual, vamos dizer assim, mas é usarmos o nosso momento ali de consciência, ali, fazer um balanço do dia, né? Coisa de 5 minutos, né? Pô, como é que foi o meu dia? Parece uma bobagem, né? Mas vocês concordam comigo que a gente pega o celular antes de dormir e a gente, né, a higiene do sono é ficar dando uma distraída ali, o que um falou, o que um postou, e aquilo é o que nos perturba, né? É o que nos atravessa. Aí você vai dormir com aquilo que você viu lá no último momento, né? É o corintiano que vê a derrota, depois é o palmeirense que vê, enfim, e cada um sabe o pito que toca aí, né? Mas se nós nos dermos esse trabalho de
numa prece fervorosa, buscando o apoio do nosso anjo de guarda, né? Falando, eu queria agora aqui um apoio para eu passar em revista o dia de hoje, não precisa nem ser o de ontem. Hoje o dia começou assim. E coisas assim, gente, singelas, prosaicas, a maneira pela qual eu entrei no meu serviço, comecei o dia, trabalho no público, recebi ali um cliente já meio alterado, né, nervoso, e agora comigo não, né? Eu já fui em cima ali, né? Mas aí já causou um frisson, o dia já estragou e tal. Será que eu poderia ter agido diferente? O sujeito também às vezes tinha suas razões e tal, está passando por uma dificuldade. Um exemplo, né? Cada qual pode pensar em vários outros aqui. O nosso comportamento no trânsito, né? Aquela loucura de querer chegar rápido e achar que todo mundo está entendendo o nosso estresse, nós somos únicos no mundo ali, né? O centro do universo. Enfim, cada um que reflita aí, mas ao final de um balanço honesto, isento de, assim, defesas, né? Justificativas, nós vamos conseguindo, ponderando, filtrando, né? Separando assim o joio do trigo, ou seja, aqui eu fui bem, aqui, puxa, olhando agora com um pouco mais de, como se eu estivesse examinando um livro assim à distância, um quadro, puta, aqui não foi legal, aqui poderia ter caprichado um pouco mais, né? Mas por que não reconhecer os nossos erros, né? Esse é um ponto importante. Reconhecer os nossos desacertos é parte de nós. Bom, eu paro por aqui, tá? Eu agradeço a oportunidade, a atenção dos senhores e das senhoras, que possamos retornar para os nossos lares com confiança, com fé, com esperança, mas, sobretudo, com uma expressão do Evangelho, do cristianismo primitivo, que eu gosto muito, com bom ânimo, né? Jesus pede de nós bom ânimo, não pede euforia, não pede que saiamos dessa realidade terrena, não pede que nos transformemos em santos da noite para o dia, até porque isso é impossível, mas pede nessa jornada interior bom ânimo, que tenhamos bom ânimo, e bom ânimo implica coragem, implica reconhecer, o dia de hoje não foi legal, mas amanhã vai ser diferente. E lá na frente é mais bonito, que tenhamos essa certeza. Mas para chegar lá na frente, que percorremos aí um dia de cada vez. Muito obrigado.